Olá, amigo, olá, amiga, a paz do Senhor para todos. Iremos meditar hoje sobre uma questão muito interessante que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 29 até o 31. Leamos. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Até aqui. Esses versículos está falando que todos nós já conhecemos. Alguns que não conhecem pode ler capítulo 24 do 22 até ao 36, você irá entender a questão do texto. Mas se trata sobre a questão que Jesus andou sobre as águas. E Jesus, chamando Pedro, porque os discípulos ficaram apavorados, pensando até que era fantasma, e eles precisavam de uma prova, que era Jesus que estava ali, e pediu: Pedro, deixa aí ter com o Senhor. E Jesus mandou ele vir sobre as águas. E ele veio. Naquele momento, a pequena fé daquele homem estava atuando. Eu digo porque a questão aqui não fala da pequena fé. O porquê aconteceu de Pedro começar a afundar. Porque existe base bíblicas, versículos. Vamos ler agora no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, que diz assim: E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo. Olha o que Jesus fala sobre a pequena fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, o menor grão, a menor semente do mundo, é um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Não é questão de pequena fé, que a pequena fé produz muito. Haja vista que Pedro estava passando por cima das águas. Haja vista que Jesus falou em Mateus 17, 20, que mesmo com pequena fé, a gente faz coisas impossíveis aos olhos humanos. Mas para balizar mais ainda a questão da fé, leamos o livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Olha o que se fala sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui no livro dos Hebreus não fala de tamanho de fé, fala sobre fé. Pequena, grande, qualquer uma fé. Ela é um firme fundamento, então não há dúvida das coisas que não se veem, mas as coisas que se esperam. Então, voltando ao livro de Mateus, capítulo 14, versículos do 29 ao 31, aqui relata sobre um ponto muito importante que nós devemos estar atentos para não cairmos nisso, que é a questão da dúvida. A dúvida é algo que corrói, é algo que destrói, é algo que nos deixa em uma situação declinável. A dúvida
ela é como um furo no casco de uma grande embarcação que vai entrando água aos poucos, e quando der por conta já inundou e a embarcação já está à deriva, a afundar. A dúvida, ela nos corrói. É como se fosse um ferrugem que vai aos poucos corroendo, destruindo a estrutura, aos poucos vai consumindo a base, a solidez das nossas vidas, que quando nos dermos por conta, já o estrago já foi feito. E a questão de Pedro foi que a dúvida imperou, porque o Senhor disse: por que duvidaste? A pequena fé dele estava levando ele longe. A pequena fé dele estava fazendo ele andar sobre as águas. Embora sentindo o vento forte batendo nele, mas a pequena fé estava atuando, tanto que ele estava andando. Mas quando ele deixou a dúvida entrar no coração, será que é Jesus que mandou? Será que é Jesus? Será que foi Jesus? E ele começou a afundar. A palavra de Deus diz que ele começou a afundar. Irmãos, tomemos cuidado com esse mal que infelizmente tem assolado muitas pessoas, que é a dúvida. Se você é cristão, Deus te chamou, continue na sua posição, não tenha dúvida. Possa ter até pequena fé, mas duvidar jamais. Pode vir o vento forte, bater, mas fique na fé, no firme fundamento, sabendo que quem te chamou garante. Se Jesus prometeu algo para a sua vida, por maior que seja a tempestade, o vento, por maior que sejam as ondas, e eu vou ousar até dizer aqui, até que seu barco esteja enchendo de água, sem a dúvida, porque das altas ondas que passam por cima da embarcação e caem no seu barco, Jesus, ele é fiel. E mesmo que a embarcação venha à deriva, não tenha dúvida, porque ele traz à tona, porque ele garantiu e ele cumpre. A dúvida é um fator muito, mas muito, irmãos, prejudicial à nossa saúde espiritual, sentimental e material. Não tenha dúvida. Tenha até pequena fé, mas dúvida jamais, porque a dúvida nos faz naufragar. Mas que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e que quando Ele te chamar, você tenha em seu coração, nem que seja pequena fé, mas tenha fé, mas não tenha dúvida. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome de Jesus.